E ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, ele corre em direção ao seu amor perdido, na casa onde ele deixou, e ele descobre que ela está morando com seu irmão. E foi uma grande decepção amorosa. Grande troca, né? E o que acontece aí? Aí pega a vida, a fase que ele resolve se entregar para as prostitutas. Ele vai para os becos de Portugal, ele vai para os bares de Portugal. Ele, por um grande amor, por uma grande decepção que ele sofreu, culpa dele também, né? Ele se entrega e ele começa a sair com as prostitutas, e ele começa a ter relações com as prostitutas, e ele descobre que ele pode ter relação com quem ele quiser, com a prostituta que ele quiser. E ele Só relata que ele ama isso? só uma mulher. Ah, entendi. Ele ama aquela mulher. Ele relata na terceira fase dele, porque a primeira fase dele é uma fase bonita. E a segunda fase também é a que ele volta, ele se encontra, ele escreve, mas ainda ele não está picante. Ele volta e tenta conquistar a mulher, mas ele não consegue. Ele escreve assim: voaste, alma inocente, alma querida. Isso é quando ele volta. Ele quer reconquistar ela, mas não consegue. Então ele escreve uns versos, umas poesias, só que ela não aceita, ela não quer. Foste ver outro sol de luz mais pura, ele fala. Falsos bens desta vida, que não dura. Trocaste pelos bens da eterna vida. Por Deus chamada, para Deus nascida, já de vãs ilusões vive segura. Feliz a fé te crê, mas a ternura, com o punhal da saudade está ferida. Desgraçado, ó mortal, insano, insano. Ele está falando, eu quero morrer, sou um mortal, e eu fui insano, porque eu te deixei. E aí ele continua: em dar o seu pranto aos fados que quem mora no palácio do eterno soberano. Perdoa, amada, o triste coração. O que eu vejo? Que ela não corresponde. Ela não vai deixar o irmão dele, e ele percebe. E aí, o que acontece? Ele começa a escrever, porque é o que eu te falei. Você vive a vida e você pega da vida e você pode decodificar isso para o bem ou decodificar para o lado que você quiser. Você pode virar um bicho, você pode virar uma pessoa feia, uma pessoa não bonita. E aí o que ele se transforma? Ele se transforma, para a época, num depravado. E a poesia de Bocage, a terceira fase dele, é depravada. Então, mas sempre foi conhecido como sendo Bocage o poeta boca pornográfico. Suja, boca suja. Mas é isso que a gente tem que entender. Por que ele ficou assim? Por causa de uma decepção amorosa. É muito fácil a gente colocar o dedo em riste, em Boccaccio, e esquecer toda a primeira e segunda fase dele. Foi muito fácil o clero, que tinha a bagagem protestante, católica da época, a monarquia toda, pegar Boccaccio e colocar ele num sanatório, porque você vê a vida de Boccaccio, com 40 anos, ele morre com aneurisma, tanto que ele foi perseguido. E uma coisa interessante, que ele escreve frases de amor, na cela onde ele ficou, ele fica tão neurótico, ele queria tanto reviver esse amor, que ele não consegue, com todas as prostitutas do mundo, ele não consegue reviver o amor que ele tinha por essa mulher, porque não adianta, é aquela mulher. Aí o que acontece? Ele começa a se alimentar na cadeia, e dão frango para ele comer. E aí que eu acho maravilhosa essa experiência que ele tem. Porque ele pega o osso do frango e ele começa a se furar. E com o próprio sangue ele escreve as frases na cela. Me fala uma frase que se usa, que tem a tonalidade de hoje. Uma frase que faça um sentido para você dentro de tudo que é isso, o poema de Boccaccio. Para hoje, para os dias de hoje. Uma frase, eu vou ter que pensar, mas uma frase mais ou menos assim: o que vale na vida? Você jogar um grande amor? Ou você pensar antes de jogar e pensar, você sintetizar uma frase. Eu acho que o mais importante na vida, e o mais rico na vida, é você viver um grande amor e compartilhar esse grande amor com outras coisas, não deixar para outras coisas.
Agora frase na hora é complicado. Não, eu sei, né? não, Mas E o que você tem agora de projeto, por exemplo, com a Ana, né? Me fala um pouco desse projeto. Esse projeto aconteceu o seguinte, eu escrevo alguns textos, né? Todos os dias eu escrevo textos, eu escrevo frases, eu gosto muito, e até vou falar, que você falou em frase, eu gosto muito de usar, esse livro aqui, ele é permeado de metáforas. Tá. Então, o que eu não trabalho como Boccaccio faz soneto, Fernando Pessoa faz também alguns sonetos, ele é mais racional, e eu não, eu trabalho com metáforas, e da metáfora, eu transformo a metáfora e sintetizo a metáfora em aforismas. O que quer dizer aforismo? Que é o que você me perguntou agora. Uma grande ideia sintetizada em uma frase curta. Entendi. Então, minha poesia, se você for ler, não tem nem métrica e nem rima. Ela tem sentido, que é mais difícil de ser feito. Por quê? Porque você pega uma metáfora e você trabalhando com metáfora, a pessoa que está lendo, ela percebe que na metáfora tem muita coisa ali. Aí eu tento decodificar a metáfora em aforisma. Aí qual foi o projeto? Eu escrevendo alguns textos, eu estava mandando para a Ana, porque a Ana é formada em letras, né, Ana? A Ana é formada em letras. E aí o que ela faz? Ela dá uma beleza no texto. Eu escrevo o texto e aí ela faz uma correção. E eu sempre falo que a correção dela fica maravilhosa. O texto fica mais bonito. Ela enobrece o texto. E aí ela começou a escrever algumas coisas. Eu falei, Ana, você escreve muito bem. Você não quer escrever um livro comigo? Metade do livro você escreve e a outra metade eu escrevo. Então, vamos supor, esse livro, esse projeto, para o ano que vem, ela vai escrever 60 poemas. Ela já tem uns 20 lá, né? Já. Então, vai ter alguns poemas e vai ter... eu estou pensando mais ou menos montar o seguinte, algumas cartas. Vamos supor, ela escreve algumas cartas, eu escrevo algumas. Então, quem lê as cartas da Ana... depois vão ler as minhas cartas, vão falar, meu Deus, tem um link aí. Ah, que legal. Então, para que a pessoa... Boa ideia. Né, ela pegue alguma coisa no ar, que eu acho interessante. Por quê? Porque o que a gente escreve, Ivana, muitas vezes não é a nossa experiência. Porque quem lê meu livro fala assim, cara, você amou de verdade, você... Falo, não, o que eu estou escrevendo é uma coisa universal. É amor universal, né? Que todo mundo sente, que todo mundo quer, e muitas vezes o poeta é o mais frustrado da face da terra. O poeta é o mais frustrado. Por que o poeta é o mais frustrado? Porque eu falo o seguinte, que o poeta, eu li isso em um livro, o poeta é como o beija-flor.